E aí, pessoal, como é que vocês estão? Primeiramente, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, independente do horário que você está assistindo esse episódio. Saiba que para mim, Gustavo, é um imenso prazer estar recebendo você aqui. E esse é mais um episódio do podcast You May Call Me Guto. Se você estiver acompanhando no Spotify, não esquece de seguir a gente, deixar um comentário, que hoje a gente vai falar de um tema muito importante. Hoje, a coisa que eu precisava falar hoje era muito necessário falar. Muito, 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 muito mesmo. Se você estiver vendo no YouTube, também deixa o like pra mim, deixa o comentário, me ajuda bastante com o meu trabalho. Eh, e qualquer outra plataforma, se você quiser me seguir no Instagram também é @youmaycallmeguto, vou deixar aqui marcado aqui também na descrição. Deixa eu ver se eu precisava falar de mais algo, mas enfim, hoje eu não tô aqui pra poder fazer propaganda, hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante, muito, 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 muito importante. E que eu julgo que precisa ser falado, porque isso tem acontecido na minha vida desde algum momento, acho que na minha vida inteira isso tem perpassado por mim, porém agora chegou o momento em que eu, até agora na minha vida, me encontro mais apropriado e mais pronto para falar sobre isso, né. Que o que que é o assunto de hoje? Nós estamos nos perdendo, né. A gente tá se perdendo e a gente não tá se procurando, a gente tá perdendo cada vez, não só o pior não é nem estarmos nos perdendo, é estarmos cada vez mais longe de nos procurarmos, de nos acharmos, né. Eh, e aí eu preciso contextualizar, obviamente, para poder falar um pouco mais sobre esse tema, mas antes de contextualizar, eu quero trazer o recorte, né, disso, né. Se a gente for parar pra pensar, se a gente parar para analisar a nossa volta, o nosso redor, o nosso meio, nós temos visto pessoas que, cara, estão perdidas, e não tô falando de que eu não estou, sabe, tô falando que é muito fácil hoje se perder, é muito fácil não encontrar, não saber, não pensar, a gente terceiriza a coisa mais importante que é o pensar, tomar decisões, fazer escolhas, né, porque um foi criado todo um teatro que amedrontou a gente, sabe, de que a vida é uma só, de que você tem que terminar a vida de certa maneira. Criaram um roteiro pra gente viver e a gente morre de medo de fugir desse roteiro, a gente morre de medo de sair disso, a gente morre de medo de sair desse meio, né, e é sobre isso que eu venho falar hoje, né. Vou dar um contexto pra vocês. Pra dar um contexto pra vocês, eu, Gustavo, eu sou criado em uma família católica e os valores morais me foram acrescentados, né, desde criança, então eu sempre fui muito bem catequizado, sabe. Principalmente em questão a valores morais mesmo. Então, desde criança eu tô tendo contato e acesso com o cristianismo, com as regras da Igreja Católica, com o que pode e não pode, com as penas, né, que você sofre se você não fi se você fizer algo errado ou se você não fizer algo certo, e o que que você ganha, né, quando você faz algo certo e quando você não faz algo errado, né. E aí acabou que eu fui percebendo, ao longo do tempo, de que eu não as ações que eu estava tomando não eram minhas. Eu fazia algo ou porque eu queria o benefício de ir para o céu, ou algum benefício de agradar, de ser o cara gentil e agradável, ou eu não fazia, ou eu fazia e se eu fizesse algo de errado, vinha um martírio gigante, porque ninguém quer ir para o inferno, né, e porque é instaurado todo esse medo, toda essa angústia, né. É ensinado para que você realmente não faça, então é uma escola moral, né. Ela vai definir para você o que que é o certo, o que que é o errado, com base em recompensas, e o que vale é mais não é mais o va é a não vale mais a ação, vale a recompensa, né. Então, fui criado nesse meio, para mim foi bastante doloroso me desvincular desse modelo de pensar, foi rigoroso, foi um processo difícil. Tive anjos, tive pessoas que foram lindas, que exerceram o papel de ser humano na minha vida de forma muito importante, uma delas é a Zezé,
que é uma pessoa que eu admiro bastante, que foi no momento de mais crise que eu tive, que quando você cresce com uma história, com um contexto desse criado, você não consegue ver algo fora. Você pode perguntar a alguém que é cristão, e eu não tô falando mal de ninguém aqui, tá, pessoal, tô falando da minha perspectiva em relação a como eu vejo o mundo hoje, tá, eu não tô condenando ninguém aqui, na verdade eu posso estar sim condenando, mas não pessoas, estou condenando, eh, escolas morais, a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas enfim, às vezes, ela me pegou quando que eu estava contextualizando, né. Quando você se encontra nesse quadrado, você pode perguntar para qualquer cristão na sua vida, na sua volta aí, que para eles não existe um mundo fora a esse, sabe, não existe um mundo fora a esse, é proibido ter dúvidas. Então quando não existe um mundo fora a esse, é difícil pensar que outra coisa vai acontecer a não ser ir para o inferno, sabe. Ou a gente procura algo que é bem melhor, que se encaixe nas regras. Dando um exemplo, vamos supor que no meu lugar onde eu vestia, não era isso que acontecia, mas o lugar onde eu era cristão, no lugar onde eu era católico, não podia usar camisa azul. E aí eu me martirizava, porque eu gostava muito de azul, até ou eu reprimir esse desejo de usar camisa azul, ou eu achar algum lugar que também fosse cristão e que aceitassem camisas azuis. Então, acontece bastante disso, e quando eu estava nessa crise de não entender, não me conformar e de não acreditar que era isso, sabe, que esse a pessoa, esse Deus maior, ele criou isso pra gente, é que eu não tô falando de Deus também, tá, pelo amor de Deus, não é sobre Deus isso aqui. Mas como eu não conseguia acreditar, eu não conseguia conceber, eu entrei nesse colapso, a Zezé me salvou, porque a Zezé me mostrou, ela foi uma pessoa que me mostrou uma das virtudes mais importantes, que é a generosidade. Ela foi generosa comigo, ela abriu a porta da casa dela para conversar, ela me trouxe o Siddhartha, que era que foi o Buda, se não me engano, que passou por essa mesma situação com os pais, não só com a igreja, mas com os pais. A gente também tem isso aí é uma máxima, né, não é só com as igrejas, não é só com o catolicismo que acontece isso. Isso é uma máxima. Na nossa casa, nossos pais também querem que nós sigamos as lógicas deles, as regras deles, os conselhos deles, e a nossa vida passa a ser deles, né. Até que a gente faça 18 e comece a confrontá-los, porque se for deixar eles largarem as rédeas, né, a maioria dos pais que eu conheço, não largariam as rédeas também. Então, até que você comece a confrontá-los, e foi isso que eu comecei a fazer, foi confrontar. Mas e aí, contextualizando, eu estava contando que eu fui uma pessoa muito bem educada nesse sentido, né, eu era bonzinho, eu era não, sou bonzinho, sou gentil, as pessoas que me conhecem aqui do bairro, ou da minha vida, que passaram por mim, sabe que eu sou gentil, aprendi a ser gentil, até quando não era pra ser, até quando me desrespeitavam, eu aprendi a ser gentil, porque o cristão ele dá outra face, né, então é isso que me foi ensinado. Tô usando não cola, mas é uma coisa que eu anotei para poder não perder o que eu queria falar, o que eu realmente quis trazer para vocês, né. Então, como eu aprendi a ser assim, eu acabei me perdendo de mim, sabe. Porque eu acabei aceitando ou sendo algo que o mundo quisesse que eu fosse para que eu conseguisse ir para um céu, ser aceito, né. E o céu, na verdade, nada mais, nada menos do que ser aceito, é seguir todas as regras para participar de um conjunto. Né. Então você segue as regras, você vai para o céu cristão, se você segue as regras do budismo, você vai para tal lugar. Eu não sei se o budismo tem céu, estou dando exemplos. Então, aí é onde eu vejo que tá a coisa, mas quando eu passei por esse deserto, né, eu descobri eu comecei a pensar que a vida, na verdade, ela poderia ser um pouco mais diferente, ela poderia ter outros caminhos e que eu poderia escolher esses caminhos, né. Só que como é que você escolhe outro caminho não tendo consciência, não tendo ciência de si mesmo? Deixa eu te dar um exemplo, como é que você escolhe para onde o carro vai se o carro não tem volante? Exato. E a nossa consciência, o que a gente sabe, ela é o volante.
E dependendo de cada coisa que você consome, de cada coisa que você vê, do que você faz, de que chega até você, é uma ação que ou te dá mais volante, te dá mais consciência, ou te tira volante, te tira essa consciência. Eh, para pra pensar no seu dia, nas 24 horas, nas 24 horas passadas e em cada 24 horas nas últimas semanas. Quantas vezes você parou para sentar e escrever e refletir sobre algo que mexeu com você, sobre algum sentimento, sobre alguma ação, sobre alguma situação que te magoou, e você refletir sobre o que você deveria ter feito para aquela situação, sobre como você deveria ter agido, se como evitar certas frustrações ou como trazer mais felicidade para o seu dia a dia, né. Quando é que você teve consciência de fazer isso? Seja sincero comigo e com você. E aí eu não tô falando de você, eu não quero te julgar, mas quando eu me encontrei depois que eu consegui sair disso, sair das amarras do catolicismo, do cristianismo, enfim, eu comecei a entender o porquê que eu comecei a entender o porquê as coisas porque o porquê não temos consciência. Eu comecei a entender o porquê não temos nós mesmos, né. Foi a minha busca, a minha próxima busca depois de encontrar um mundo que fosse fora do cristianismo, né, como o cristianismo já tinha desenhado todo quadrado pra mim, quando eu saí desse quadrado, eu comecei a querer buscar o porquê, sabe, porquê nas coisas. Que a primeira o nos primeiros questionamentos quando eu falei que ia sair da igreja foram: "Mas cara, se você não vive por Deus, você vai viver pelo quê então?", sabe. E e aí é um pouco pior, e eu não vou mentir pra vocês, porque aí você não tem onde se amparar, né. Você não tem você não tem valor moral nenhum mais, porque você saiu do quando você confronta algo que te criou, você confronta a sua própria vida, você confronta a sua base. E quando você não tem base, você não tem mais por onde, é começar do zero, que é bom, que começa do zero e é ruim, porque você não tem nada, começa realmente do zero. Só que aí nessa segunda parte da vida, né, eu fui entendendo que eu parei de gostar de Jesus, porque a gente começa a culpar, a gente é muito jovem, a gente começa a colocar a culpa nele, achar que Jesus foi o mal de tudo, de que sabe. Mas eu acabei de entender, eu comecei a entender as coisas, e comecei a ver que Jesus, na verdade, é o meu maior exemplo. E aí os cristãos que estavam aqui: "Nossa, esse cara é louco, ele tá falando mal do cristianismo, tá falando mal do catolicismo, dos evangélicos, de sei lá quem". Cara, Jesus é o maior exemplo, porque tudo que Jesus fez e ninguém nota, ou ninguém chegou em mim e falou: "Cara, olha isso, por que que eu não notei isso antes?". Tudo que Jesus fez foi negar o mundo e voltar pra si mesmo. Mas fala assim comigo, calma aí, calma aí, calma aí, Gustavo. Como assim negar o mundo? Negar o mundo quer dizer que ele falou assim: "Cara, eu não quero mais nada, eu vou ter que ser pobre, sei lá o quê", porque tudo hoje ele leva para o lado monetário, né. Não, eu tô falando que ele não tô falando que ele falou assim: "Ó, eu não quero nada no mundo", ele não falou isso hora nenhuma, mas ele quis mais ele mesmo do que o mundo. Ele quis mais a consciência sobre si do que o mundo. Então ele teve que negar o mundo. Então, quando eu falei pra você sobre o momento de consciência, quando você teve um momento de consciência, quando eu te questionei sobre quando você teve seu momento de consciência, é sobre isso. Quando foi que você deu, porque tudo que você tem é sua atenção. Eu trombei com uma frase essa semana que você não é o que você fala, você é o que você faz. E como é que você faz algo conscientemente, como é que você faz algo, se a todo momento a sua atenção está no Instagram, se a todo momento a sua atenção tá no Corinthians, tá no YouTube, no TikTok, na pornografia, tá em arrumar uma namorada ou um namorado, tá em comprar uma casa, comprar um carro. O que que você se todo momento sua atenção tá nisso, quando é que você vai como é que você construiu o seu ser? Porque se você é o que você faz e você só faz isso, tá pronto, tá muito fácil de manipular, porque simples, se você mora do lado da sua vamos dar um exemplo pra vocês, você mora do lado do seu trabalho, seu trabalho é aqui do lado. A sua escola é do outro lado de sua casa, do lado da esquerda tá a sua escola, do lado direito tá a o seu a sua faculdade.
Na frente tem um supermercado e do lado uma farmácia. Do lado esquerdo do supermercado tem um restaurante, um shopping e do lado tem uma autoescola. E você ainda quer comprar um carro, você entende? Tem tudo que você precisa do seu lado. E você quer comprar um carro, mas não é que é proibido comprar um carro, pelo amor de Deus, quem estiver levando pra esse lado é porque você realmente tá louco, você não tá entendendo o que eu tô falando aqui. Eu quero dizer é que quando você não tem consciência de si, você cai em necessidades falsas, implantadas. Tem gente que não precisa realmente de um carro, tem gente que realmente não precisa de uma jaqueta, tem 10 no guarda-roupa, e vai lá e compra uma jaqueta. E tem justificativa pra tudo isso, pra esse consumismo exagerado, tem justificativa. "Ah, eu comprei porque eu mereço me sentir bonito". Ah, como se as outras 10 não tivessem te fazendo bonito, né. Ou como se beleza não fosse só uma validação sua, né, tem que ser externa. Mas o que eu quero dizer é isso, como é que você se tem, se você não nega o mundo? Não sei se foi o Kant que disse, mas você controla a si mesmo quando você controla seus desejos e seus medos, tá. Então, o que você tem sido? Como é que você tem feito, sabe? Com porque se não é o que você fala, mas o que que você tem feito? E como é que isso tem gente, a minha câmera pode parar a qualquer momento, porque eu tô tentando gravar numa resolução maior, e ela esquenta um tanto. Então, talvez ela pare, eu preciso continuar esse áudio, porque isso estava aqui dentro de mim, então talvez a câmera pare e eu volte pra uma mais pra uma inferior, ou continue só com o áudio. Mas espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui, que estava no fundo do meu coração, que está no fundo do meu coração, que é: nós estamos perdendo nós mesmos, nós não temos controle do que nós fazemos com o nosso tempo, que é tudo que nós temos. Nós não temos, não caia nessa ilusão de que você tem todo o tempo do mundo, ou de que você sabe, nós não temos todo o tempo do mundo, nós só temos nosso tempo, o dinheiro não vai comprar seu tempo de volta. O dinheiro não vai te dar sua juventude, e o que você tá fazendo é passar 6 horas no Instagram, cara. E isso tá me matando. Isso tá me matando, sabe. E aí, eu comecei a entender algumas obras, eu comecei a ver nesse caminho algumas obras de pessoas que vieram a a fazer isso, a começar a olhar pra si mesmo e começar a fazer suas próprias escolhas. Porque a partir do momento que você começa a entender que você é o que você faz, você quer ter a si mesmo de novo, como Jesus se teve, ele negou o mundo, não porque ele não quis o mundo, mas é porque entre escolher o mundo e a alma dele, ele escolheu a alma dele, ele escolheu falar: "Cara, eu quero minha consciência, eu quero meu espírito, e é isso, se eu tiver que negar o ouro, a prata ou sei lá o quê, pela minha consciência", e detalhe, você não precisa, você precisa de dinheiro inclusive, para sua consciência se manter pura e livre, para você não ficar morrendo de fome, ou você precisa do dinheiro sim, tô falando que é proibido ter dinheiro não. Mas o que que vale mais aqui, a sua consciência ou o dinheiro, ou o carro que você quer comprar? O que que vale mais? É saber o que você faz, criar valores, entendeu? E aí, nesse caminho, nesse segundo trajeto da minha vida, que eu saí dessa escola moral que é o cristianismo, eu comecei a entender esse processo de transformação. Primeira obra que me apareceu foi o Clube da Luta, e ela me mexeu muito comigo, eu assisti mais de 15 vezes aquele filme, e a cada vez que eu assisto, é um baque a mais. Por quê? O Clube da Luta não tem nada mais nada menos que um filme de alguém que está nesse valor moral, né, que que a sociedade cria, ele não está consciente de si, então ele segue tudo, ele é consumista, ele compra porque ele quer ter a casa bonitinha, ele não cuida de si, mas ele cuida de tudo para que todo mundo veja ele bem. Só que nisso, o corpo dele tá refletindo o resultado disso, né, que é ele porco, tipo, ele ferido por dentro, ele sem energia de viver, ele triste, com insônia, fudido, em todos os sentidos. E aí ele cria, se você não viu esse filme, eu vou dar spoiler aqui, mas ele cria um alter ego, que é o que ele queria ser, e começa a ver que esse alter ego ele luta por valores, ele não luta por bens, ele luta por valores para se construir. E o filme é esse rito de passagem, é ele se transformando de um ponto ao outro, que é o que o Nietzsche fala no Super-Homem, que é a segunda obra que me atravessou, que é o Assim Falava Zaratustra, mas o Nietzsche ele traz isso na obra dele inteira, né, que ele fala que o Super-Homem, que é o objetivo terreno aqui. Ele disse que as pessoas que são frustradas, elas criam algo além para que
para que elas tirem um olho do que está fazendo ela sofrer ao invés de resolver. E tá errado, a gente cheio de frustração, a gente vai para onde? A gente, em vez de olhar e resolver, a gente vai para onde? A gente vai para o mundo além, né, que é o Instagram, que é um Facebook, que é um YouTube, que é um jogo, que lá pelo menos você tem a skin, você tem roupinha bonita, você tem dinheiro lá no joguinho e tá ótimo. Aqui no mundo você tá frustrado, fudido. Então, e aí ele fala que no Assim Falava Zaratustra, o Nietzsche, que esse super-homem é um plano terreno, que não tem nada a ver fora, ele te fala para não sair mais daqui da Terra, né, não é que não acreditar, mas esquecer céu, esquecer Instagram, esquecer tudo que te tira daqui, e traçar essa linha entre o homem, o animal e o outro lado da linha, ou a outra ponta, que é o super-homem, que é o homem que participa de escolas de valores. E aí eu entro em mais um tópico, né, que é, eu comecei a parar de querer participar de escolas morais, sabe, que são as religiões, que elas vão te ensinar o que é certo e errado e te dar punições e recompensas para isso, né. Isso não tem valor em ser bom pra querer ir para o céu, gente. Você tem que ser bom em si, em sua essência. E isso, até isso eles maqueiam, porque você é bom, e eles te fazem até acreditar que você tá sendo bom, porque você é bom mesmo. "Nossa, eu sou bom mesmo". Mas aí, às vezes, você chega em casa, você foi bom e se fudeu. Você se fudeu. Você foi bom e tá lá sofrendo, remoendo, guardando rancor, alimentando energia ruim sobre as coisas que aconteceu, e você não tem o controle de si. E, essa é a minha opinião de tudo. Sabe, então as pessoas que não concordarem, então, esse espaço aqui é aberto para comentar. Peço que seja que você tente ser um pouco coeso nos comentários, se você quiser comentar, e se não for também, vai do seu jeito e sabe, se expressa como você conseguir em relação ao que eu tô falando, se você quiser, mas eu comecei a entender que o necessário é a gente procurar escolas de virtude, escolas de de valores, escolas que construíssem nossos valores, porque você é um bom profissional, não é pelo salário que você ganha, é pelo que você executa, independente do lugar que você executa, sabe. Se seja lavar banheiro, você é um bom profissional se você lava banheiro. Isso não é o dinheiro que você ganha que vai te definir: "Ah, ele é um bom profissional, ele é um advogado, ele é um juiz que ganha 40.000, ele é um fisioterapeuta do Neymar". Mm-mm. É sobre escola de valores. E sabe qual que é a maior escola de valores do mundo? O planeta Terra, a vida, as coisas que te acontecem. É aquela situação que alguém chegou em você e quis brigar e você soube entender a frustração da pessoa e ainda assim foi gentil com ela, não permissivo, não deixou ela passar por cima de você, mas foi gentil com essa pessoa. É aí que você testa, sobre seu poder de resiliência, de conseguir enxergar, ver uma situação em que você precisa se tornar um pouco melhor em algo e você vai lá e faz, sabe. E por que que eu tô falando disso? Porque você só consegue participar de uma escola de virtude, de uma escola de valores, se você tem presença, se você tá em si, sabe. E então negue o mundo, sabe. Você não precisa de uma faculdade, você não precisa de às vezes você precisa, tá. Não tô sendo juiz da vida de ninguém aqui, estou falando da minha. Mas às vezes o que você quer fazer pra se aprender virtudes e valores não é na faculdade, sabe. Se você quiser fazer uma faculdade pra poder exercer o direito, fisioterapia, vai lá, você precisa mesmo. Mas se você quer aprender virtudes, quer estar em si, olha pra vida à sua volta, sabe. Tenta entender o que é seu desejo, o que não é seu desejo, o que é seu medo e o que não é seu medo, é o medo imposto, sabe. É muito importante que a gente faça essa volta e olhe para nós mesmos, para que a gente consiga ter poder de execução. É tipo, se você não sabe, se você não é dono de si, se você não controla você mesmo, é tipo você ter um revólver e não ter dedo. Então a gente tem uma arma imensa, muito forte na nossa mão, que é nós. Nossa consciência, ela é um ativo de transformação nesse mundo. Só que se você não se tem, você joga que a única coisa que você tem é seu tempo. Se você joga isso fora e não usa isso a favor de si, a favor do mundo,
você não tem dedo, você não vai atirar, você não vai se transformar nisso, sabe. Então, eu agradeço a todas as escolas morais por me ajudar a não ser tão ruim, entender pelo menos, discernir o que que é certo e errado, mas eu já passei, sabe. E não quer dizer, eu não tô falando que quem tá lá é menor que eu, muito pelo contrário, você é forte por estar lá, viu, porque eu não consigo. Você é forte por estar lá, mas pra mim o mais importante hoje é se tornar virtuoso, é ter valores, sabe, é construir isso e lidar com o mundo à minha volta, sabe. Inclusive quando você tem a si mesmo, você consegue executar mais coisas. Vamos supor que você é um pintor, você tá lá no Instagram o tempo inteiro. Aí você vai lá e fica: "Nossa, eu preciso fazer a faculdade, porque eu tô cheio de pintor no meu Instagram, e olha como eles pintam bem, olha essas obras, olha essas artes que eles vendem por 10, 15, 20 mil reais e tudo". E aí você fica nesse mar de frustração, porque você não é um pintor igual o fulano, que sei lá o quê, você não cria conteúdo igual fulano, você não joga futebol igual o Neymar e nossa, meu Deus, comparação. Só que o Da Vinci, que é um cara super renomado, ele fez faculdade de quê? Talvez ele fez, eu não sei. Mas imagina o cara que inspirou o Da Vinci, que não fez faculdade. Onde ele começou? Olhando pra si e agindo, tendo controle do seu tempo e praticando. E aí agora fazem faculdades, né, por quê? Porque precisam do lucro, porque a moeda a validação de hoje é o lucro, você tem que lucrar. Então é pra pegar os bobos que acreditam que só vai ser validado se você foi pra uma universidade, só que não. Sabe o que que vale? É o que tem valor, não o que tem preço, né. Então se você é um pintor e quer fazer, sai das redes, cara. Sabe, vai, não precisa de faculdade, você não precisa de nada pra nada, cara. Se você pegar e você aprende tudo, 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 tirando física quântica, medicina, acho que medicina ainda já sabiam, aqui aqui na América do Sul, né, no caso o pessoal tem planta pra curar tudo, né. Então não tô negando também, não sou negacionista, não tô negando vacina, tem tecnologia, a gente pode usar, parabéns, obrigado, vai pra faculdade de medicina, mas a maior parte das coisas, você consegue fazer sem uma instituição ou sem o aval de ninguém, você não precisa. Mesmo que seja entrar numa instituição para conseguir cumprir com o seu bem, vá lá, né, o ponto não é isso, eu não tô tentando ser negacionista aqui, pelo amor de tem que ficar corrigindo para o povo não tem interpretação errada, né, mas, é sobre isso, sabe. Se você não se tem, você não tem nada. Você não tem nada, nada, nada. Cara, você pode ter uma aparência boa, você pode conseguir um carro, você pode conseguir uma mansão, você pode jogar igual o Neymar Júnior, jogar um futebol, sabe. Só que você não tem valores, se você não tem virtude, você não se tem. Você é facilmente levado pelos seus desejos e pelos seus medos. Por isso, esse tanto de atrocidade, né. Mas é isso, lembrando novamente que eu precisava muito falar isso, porque são coisas que me atravessam, que eu vejo, sabe. O maior exemplo que eu tenho disso, que eu já vi, era Jesus. E olha só, falei mal pra caralho do cristianismo, falei mal pra caralho do do catolicismo, falo dos evangélicos também, não sou chegado, assim, pra não, sabe, não preciso ofender ninguém aqui, mas, em Cristo, em Jesus e pelo que ele trouxe de legado, eu acredito, sabe, nisso, em escolas de valores, entender o mundo como uma escola de virtudes e desenvolvê-las e se tornar um ser humano melhor. Nisso eu acredito, sabe. Então não é pra você, não tô falando que eu vou chegar lá e que espero que você chegue lá também não, é cada dia lutando, levantando, a cada queda, sabe, a cada falha, somos falhos mesmo e tá tudo bem, mas, sabe, não vamos cair nessa corrida de rato de comprar carro, casa, viver por isso, morrer por isso e chegar no final da vida e descobrir que a única coisa que a gente tinha era tempo e perdemos tudo correndo atrás disso, sabe, essas coisas fúteis. Então, se tenha, se pertença, se procure e se ache, sabe. Mas não deixe ninguém mandar na sua existência, sabe. Não deixe ninguém dizer pra você o que você tem que fazer, onde você deve estar, independente de quem seja, seu pai, sua mãe, sua avó, o padre, o o pastor, o monge, quem for. Não deixa ninguém mandar na sua existência, sabe. Peça ajuda pra quem você vê que tá de boa intenção e se tenha. Precisava falar isso, pessoal. Muito obrigado se você ficou até aqui, muito obrigado.
Não esquece de seguir, comenta aí se você gostou, se você desgostou, vai ser bem-vindo de qualquer forma. Estou aqui para exercer meu papel, minha função no mundo aqui e espero que você também exerça a sua. Beijos.